Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, vamos iniciar a mais uma aula de hoje, que é História, certo? Lembrando que você já assistiu o seu devocional? Já assistiu também a professora de matemática, a professora de Ayana, né, que é a professora de arte? Se não, ainda dá tempo você acompanhar, se organizar aí o seu roteiro do dia. Lembrando que também nós vamos trabalhar história, na página 209 a 212, 215 e 216. Antes mesmo de eu entrar no conteúdo de hoje, você já fez as observações, já fez aí o roteiro do dia, né? Como eu estava dizendo anteriormente. Não? Então eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Enquanto isso, né, prestem atenção nas explicações, assistam o vídeo até o final, façam as anotações, as observações, dúvida caso se tiver, manda para mim no meu privado que eu vou estar respondendo a você, tá bom? Então nesse momento presta bastante atenção e é muito importante também você fazer, gente, uma nova leitura, tá? Faça a nova leitura porque é importante. Eu tava prestando atenção que eu sempre falo, gente, né, vocês, mas é porque, pessoal, é o costume, olha, pessoal, é o costume da sala de aula, né? E vocês entendem a tia Débora, né? Tenho certeza, e você entende, né, a professora Débora? Tenho certeza que sim. Tô acostumando com a ideia, tá certo? A ideia de gravar vídeo não é fácil, não, tem hora que é suado. Mas é assim que a gente vence. Eu acredito que eu já tô amando já. Ontem eu assisti cada vídeo maravilhoso das experiências. Nossa, muito bom. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje de história, né? Parar de enroleixo e vamos que vamos. Você já anotou? Pegou o livro direitinho aí? Tá em suas mãos? Porque eu vou pegar o meu livro. Eu vou dar uma recapitulada rapidinho no conteúdo que a gente já trabalhou nesta unidade, que é falando sobre memória, né? O que é memória? São recordações que guardamos em nosso cérebro, né? De acordo com as convivências em família, na igreja, na escola. E também muito importante, gente, ressaltar que a gente aprendeu nesta unidade sobre a oralidade. Olha como foi importante saber disso. Porque agora nessas páginas no que vamos estudar, também fala sobre isso, né? Nós aprendemos sobre a oralidade dos indígenas, que é uma tradição que é contada as histórias dos mais velhos para os mais novos, e assim eles vão passando sucessivamente as histórias para os mais novos, né? Os mais velhos contam. Ou seja, resumidamente, é o que os nossos avós também contam, as histórias antigas. Eu amava quando a minha mãe contava as histórias da minha avó, né? E a minha avó também me contava as histórias muito interessantes, né? Do tempo antigo. E isso é uma tradição. Nós aprendemos também lá na Memórias da África, né? Que também é uma tradição, que o povo africano também contam histórias, né? Contava as histórias para os mais velhos. Mas por que, tia, isso acontecia? Porque antes mesmo, né, no caso dos indígenas brasileiros, antes mesmo de acontecer da escrita acontecer no Brasil, né, da catequese na época dos indígenas, né, que eles aprenderam a escrever, antes disso eles contavam uma história, porque eles não conheciam a escrita. Então eles iam passando as histórias dos mais velhos para os mais novos. E até mesmo lenda, eles contavam contavam as histórias assim fantásticas, né? Como a gente já até leu um pouquinho sobre as histórias que eles falavam, dos Curupira, que a gente vai ver daqui a pouquinho na história da América, né, que a gente vai já estudar sobre isso. Eles contavam, os indígenas contavam, isso era uma tradição muito importante e acabava sendo uma diversidade, acaba sendo também uma cultura, né, que até hoje, nos dias atuais, nós temos. Exemplo disso é o nosso cotidiano, que a gente conta as histórias, né? Eu contando as histórias em sala de aula de vez em quando, né? Conto minhas histórias para vocês quando eu era pequena. Então, isso é uma tradição, é uma oralidade que se torna muito importante, ou seja, que é a contação
de história, né? É o momento de eu falar. Então, começando o conteúdo de hoje, lá na página 209, fazendo assim essa breve introdução, na página 209 começa então como eram as histórias da Memórias da América. Como é que eles guardavam a memória deles, né? Ou seja, o que a tradição, a oralidade nesse sentido era importante para eles, o que eles recordavam disso, que eles se recordam disso. Então, acompanhei a leitura na página 209. No continente americano, será que existem povos que valorizam a oralidade? É uma pergunta. Será que existe? Muitos acreditam que sim, né, gente? Antes da chegada dos europeus na América, os povos indígenas que já viviam no continente também valorizam a diversidade. Muitos deles ainda mantêm essa tradição. Foi o que eu disse anteriormente, né? Que a gente começou nessa unidade falando sobre isso, sobre a memória, sobre o que os indígenas também, que foram um dos primeiros povos daqui, né? Uns não, os primeiros povos brasileiros. E depois, com a chegada dos europeus, foi se aprendendo a tradição. Tanto os indígenas como os europeus foram adaptando a interação deles, que hoje é o resultado do nosso Brasil, né? Da cultura brasileira. Então, os povos indígenas do Brasil. Os povos indígenas do Brasil são exemplos cuja tradição da oralidade é muito importante. Gente, é muito importante para eles. Porque vai se contando a história, né, do passado. Eles contam muito. E é fantástico que agora na página 210 nós vamos ler sobre a lenda do Curupira. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Mas antes de finalizar, olha só. Logo, os conhecimentos sempre foram passados por meio de história contada pelos mais velhos para os mais jovens. Por isso que eu disse que é muito importante para eles. E vamos, olha só, acompanhar aqui, então, a história da lenda do Curupira. Como é que eles contavam essa história? Ai, deve ser que a gente... E levando para o lado da imaginação, imagina-se como é que era essa contação de história, né? Aí, com certeza, ele ali, eu imagino agora, um senhor ali sentado, contando, o vovô, a vovó, não sei, né? Contando a história e as crianças assim, ó. Vamos fazer essa imaginação? Por quê? A lenda do Curupira já vai começar. Pega aí seu caderno, do seu livro, né? Tá acompanhando? Eu espero que sim. Então vamos lá. A lenda do Curupira, figura muito temida por todos os caboclos da região da Amazônica. A região amazônica. É o guardião da floresta, protetor da fauna e da flora. É um menino de cor e possui os pés virados para trás e o corpo de pelos. O Curupira castiga severamente os caçadores e predadores da floresta, principalmente aqueles que caçam por esporte e por necessidade de subsistência. Um dos seus mais conhecidos castigos aplicado aos homens é fazê-los se perder na floresta sem conseguir encontrar o caminho de volta para casa. Imagina como é que era esse Curupira. O Curupira pode se apresentar em forma de qualquer animal que o caçador dificilmente consegue acertar-lhe um tiro. Desaparece misteriosamente sem que a pessoa possa explicar seu paradeiro. É uma história que é contada para os indígenas, né? É uma literatura brasileira, já se tornou até uma literatura brasileira, que também, pessoal, é importante lembrar que essas leituras, na verdade, essas histórias contadas por eles, pode ser encontrada também nas papelarias, nas livrarias, né? Porque passou a ser uma literatura, passou a ser uma contação de história que nós, brasileiros, né, já temos predominante no Brasil também como uma cultura indígena, né? A chamada literatura indígena tem ganhado espaço nas livrarias, junto aos leitores que desejam conhecer melhor os costumes desses povos. Então, por curiosidade, eu vou ler sobre... Tem a história daqui, eu estava até lendo um dia desse, sobre a história da mandioca, né? Tem também a lenda da mandioca, vocês já viram? Então vai ficar uma dica aí para você ler sobre a história, a lenda da mandioca, tá certo?
Bom, a gente sabe que isso não passa a ser uma mitologia, uma lenda, são invenções, são histórias que, professora, será que existe mesmo Curupira? Claro que não, né, gente? É só uma contação de história, não passa a ser da imaginação, né? Vai imaginando a história e aí ela é contada, assim como eu disse logo no início, para os mais jovens, tá certo? Continuando, também lá na página 210 e 211 diz que esses povos indígenas, né, que é a tradição deles contar a história, não encontra só ele aqui no Brasil não, pessoal, tá? Ou seja, por isso que a gente não iniciou falando que o conteúdo é falando sobre a memória da América, né? Memória da América. Então, não é encontrado as histórias indígenas também, só aqui não, né? Nós encontramos histórias indígenas no Chile, tem povos indígenas lá também, né? Na Venezuela, um país bem pertinho aqui do nosso, nos Estados Unidos, na Argentina, eles também têm essa tradição. Eles contam também essas histórias. A oralidade para eles é muito importante. Então, na página 211 diz o seguinte: a oralidade para esses povos também sempre figurou como algo muito importante. Você percebeu que a oralidade é muito importante para eles? Perceberam? Tem uma semelhança, ou seja, não só aqui no Brasil, né? Ou em outros lugares também, como eu acabei de citar, em outros países, que esses povos também têm essa tradição como muito importante para eles. Então, na página 211, conta a origem dos homens na Terra. Olha, você vai fazer a leitura breve aí dessa lenda desses povos indígenas, tá certo? Você vai ler aí e depois nós vamos começar também lá já na página 215. Vamos lá também falar um pouco agora sobre as memórias da Ásia. Você compreendeu a história anterior, né? Sobre a memória da América? Você viu que